Bom dia, Hiroshima. Estamos num barco. Hoje nós saímos aqui do centro da cidade, passando, aliás, bem pela parte histórica. E vamos cruzar o rio Motoyasu, que é esse rio que está aqui. Vamos até a Baía de Hiroshima, no mar. E vamos para uma ilha repleta de templos, muito turística, chamada Ilha de Miyajima. Ilha de Miyajima. É pra lá que a gente vai. Coisas religiosas, você pode ir falando várias frases. Ele tá cheirando no ar. A banana acho que chama cricri. Você fez que nem gatinho. Chegamos nesta ilha que se chama Miyajima. Esta ilha é uma ilha sagrada para os japoneses. É uma ilha cheia de templos religiosos, templos Shinto. É uma ilhazinha assim, linda. A gente pegou o barco lá, deu uns 40 minutos, chegamos aqui vindo de Hiroshima. E cheio de turistas. E os servos, esses são tipo viadinhos, né? Esses animais lindos, esses servos, são considerados pelos japoneses como mensageiros de Deus. Então eles são super amáveis, ficam perseguindo os turistas querendo comida. A gente estava tentando comer lá o nosso sanduíche e tinha um que grudou na gente, não deixou a gente em paz. A ilha é considerada um dos 3 pontos mais bonitos do Japão. Primeira parada nossa vai ser no templo de Itsukushima. Na verdade, ele é um torii, um portão, que na religião Shinto simboliza a passagem do mundano para o sagrado. É muito famoso, super icônico, fica no mar. Agora a maré está baixa, mas no fim da tarde a gente talvez volte aqui. Itsukushima significa local onde os deuses vivem. Chegando aqui no Torii, no templo, todo mundo parou aqui para ver uma cobra ali que está comendo um sapo. Todo mundo parou para tirar foto. E os servos ficam passeando. Tá aqui, estamos chegando aqui de frente pro famoso templo, famoso cartão postal dessa região aqui. Aqui onde nós estamos agora em pé, na verdade, quando tem maré alta, fica tudo coberto de água. Dá para perceber nas construções, tanto aqui, perto da parede, a parte mais escura é onde a água vai. E também ali, tem palafitas, uma parte dos templos ali com palafitas, tá vendo? As construções estão erguidas porque a água avança ali. E o torii principal fica também na água. Então, quando a maré está alta, dá a impressão que ele está flutuando no mar. Deixamos aquele templo para trás, estamos caminhando agora para subir
lá para o alto da colina. Dizem que um dos templos mais bonitos está lá. Agora, a ilha é repleta de templos. Então a gente já viu que tem um aqui à esquerda, subindo a escada. Tem um à direita aqui, ó. Tem um aqui na frente também, já estou vendo. Mas se a gente parar em todos os templos, a gente não vai acabar nunca. Então a gente vai tentar escolher só alguns para visitar. Ó, olha só, tem um templo aqui. E tem aqui à esquerda uma pagoda enorme. É a Ilha dos Templos, né? A Ilha Sagrada. Que coisa incrível essa ilha. A gente vai caminhando por essas ruas lindas, com construções típicas, casinhas de madeira, e a gente enxerga lá atrás já os templos lá no alto da montanha, que é para onde a gente está indo. O que representa? São 500 esculturas que representam os 500 discípulos do Buda e cada um tem uma feição diferente. Olha que bonitinho. Aí a gente continua subindo, tem uma entrada ali embaixo, parece que você está entrando num templo, mas não é um templo que você está entrando na subida do templo principal que fica lá em cima, mas no caminho dele tem dezenas de templos, então a gente fica assim meio perdido, porque é tudo tão bonito, assim, misturado com a natureza e estátuas e tem pessoas que escolhem parar em alguns deles para fazer oferendas e tal e coisa. A gente quer continuar subindo.
templo era gigante, era maravilhoso, emocionante. Mas tivemos que descer de novo para sair do templo, cruzar esse córrego e continuar a subida para tentar chegar lá no topo dessa montanha. Para quem assiste todos os nossos vlogs, tem uma galera que assiste todos, eu sei quem são. Quantas vezes você já não viu essa situação? Deu morrendo numa escadaria e a Carol tranquilinha indo lá na frente. Toda vez que eu chego nessa situação, eu começo a dar risada. Não é possível, de novo. E ela vai lá, que nem um cabrito. Pessoal, dê um like e se inscreva no canal. Ainda falta 1,8 quilômetros de escada. Ou eu chego, ou eu morro. O quê? Os sexagenários estão tipo sem nem suando. É, mas eles são asiáticos, né? São fabricados de forma diferente, eles não suam mesmo. Não cansam. Uma eternidade depois. O calor e o cansaço me venceram. Eu não tô aguentando. Vou ter que parar. Carol, vai. Faz uma filmagem quando chegar no topo, tá? Tá, Então vai, que eu vou descer. fica com essa aqui de tomar banho. Tá. Não, você tem que levar uma água. Eu não vou tomar essa aí. Tô insistindo mais um pouco. Falta 600 metros. Agora a gente... Como que é a cara? Agora passa por esse portão aqui. E agora o ar refrescou. Ah, meu Deus. Chegamos numa pedra que tem uma vista incrível, mas a gente não tem certeza se é aqui, porque o caminho continua para lá, mas desce. Ou seja, acho que a gente tem que descer e subir. Eu não aguento mais, mas olha que vista. Nem acredito. Não acredito que a gente vai conseguir. Preciso descobrir quantos degraus são. Achei que era a chegada, mas não é. Era um templo. Ainda tem mais alguns metros. Alguns centímetros depois. Eu tô ótima, achei que foi uma subida 2.000 degraus, bastante coisa, mas tá tudo bem, não suei tanto, mais do que o normal, mas você vê como a experiência é diferente? Não, impressionante. Você subiu realmente, você tá seca. Eu fiquei chocado como você conseguiu subir. Você estava subindo correndo no fim e eu tô quase morrendo. Acho que foi a mais difícil que eu já fiz, principalmente por causa do calor úmido. E quase desisti duas ou três vezes. O que fez eu continuar foi que você pegava água no rio e jogava água gelada na minha cabeça. Isso esfriava a minha cabeça e eu conseguia ter um pouco mais de energia. E ainda bem que a gente trouxe bastante água também. Mas enfim, chegamos, vi na internet que são mais de 2.000 degraus. Muitos deles degraus muito altos. E aqui em cima tem uma espécie de um observatório bonito de madeira, assim, com tablado para as pessoas sentarem. E dá para ver, é uma vista incrível aqui. Agora é relaxar um pouquinho e daqui a pouco a gente vai ter que descer e correr para o porto, porque o nosso barco de volta é às 5h30. Nós temos 1h30 para estar no porto. Então a descida vai ter que ser meio rápida.
marca do meu suor. PUC. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.